Boa noite, boa noite, boa noite. Meu nome é Eliane Fernandes, eu sou advogada criminalista, sou vice-presidente da Comissão de Ciências Criminais da OAB-DF, subseção Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo. Hoje eu vim tratar com vocês um tema que está sendo muito questionado por conta dessa pandemia que está acontecendo. As pessoas estão questionando se deve ou não pagar o aluguel por conta da pandemia. E a minha resposta é... Eu vou dar a resposta no final. Tem 4 medidas que eu vou falar com vocês que podem ser tomadas para que resolva essa questão do pagamento do aluguel, tá certo? Hoje, as medidas que eu vou focar estão no artigo 18 e 19, um pouquinho também da lei do inquilinato. Gente, deixa eu só frisar com vocês um ponto importante para que vocês não confundam, tá? Que isso já confundiu muita gente. O termo locador e locatário. Locador, tenta lembrar, locador é o cobrador, é quem cobra o aluguel, é o dono do imóvel. E locatário é o inquilino. Locador é o cobrador, o dono do aluguel, o dono do imóvel. E locatário é o inquilino. Então agora vocês vão conseguir lembrar. Essas 4 medidas que eu vou falar para vocês, para que elas sejam tomadas de uma forma correta, eu quero deixar claro que não basta o fato de estar ocorrendo uma pandemia, tá certo? Não é só a pandemia isoladamente que vai te dar o direito de pleitear essas medidas. Para que você possa pleitear essas medidas, você tem que comprovar que sofreu um abalo econômico financeiro negativo, que o acontecimento da pandemia mexeu com o seu financeiro, abalou a sua economia e aí vai fazer com que você possa pleitear uma dessas 4 medidas. Lembrando que tem sempre que estar com boa fé, sempre com honestidade, tá bom? Você só vai pleitear essas medidas se você realmente estiver precisando, se você realmente não tiver como cumprir com o pagamento do valor do seu aluguel, tá certo? A primeira medida é o acordo extrajudicial, tá bom? Essa medida está prevista no artigo 18 da lei do inquilinato. O acordo extrajudicial você vai fazer diretamente com o locador, tá certo? Você não vai precisar procurar o judiciário para tentar esse acordo. Inclusive, esse acordo ele não precisa nem ser homologado. E aí você vai conversar com o locador, vai explicar para ele que você sofreu um abalo econômico negativo muito grande, que não está tendo como arcar com o valor total ou valor parcial do seu aluguel e vai propor para ele um acordo. Esse acordo tem que ficar bom para ambas as partes, tá bom? Esse acordo pode ser, por exemplo, vamos acordar assim, você vai ficar 4 meses pagando 50% do valor que você paga do aluguel. Ou pode ser ainda, olha, você vai pagar 60% do valor do aluguel durante o resto de 2020 todo. Até dezembro você vai pagar somente 60% do valor do aluguel. E aí vocês vão tentar uma maneira que fique bom, né, para ambas as partes. Então essa é a primeira medida, é o acordo, né, vocês vão fazer um acordo para revisar o valor do aluguel. Vejam vocês que eu não estou falando da ação revisional, tá? A ação revisional é uma ação que ela só pode ser pleiteada judicialmente. E aqui, esse acordo que eu estou tratando com vocês, previsto no artigo 18 da lei do inquilinato, a lei 8.245 de 91, é uma medida extrajudicial. Vai ser você e o locador, tá certo? A segunda medida é a utilização da caução. Geralmente, quando faz-se um contrato e a pessoa não tem fiador, não apresenta uma carta de fiança, o locador ele pede uma caução para você, né, para o locatário. E aí, se você, locatário, se encontrar nessa situação de ter apresentado uma caução, você pode tentar também por meio da boa-fé, agindo com honestidade, você pode tentar acordar com o locador a utilização dessa caução. E como seria isso? Isso ocorreria assim.
pegaria-se o valor apresentado, né, pela caução e iria abatendo o valor do aluguel durante essa pandemia. Um exemplo, olha, eu pago R$500 de aluguel. Eu tenho R$1.500 que eu apresentei de caução. Então, senhor locador, vamos utilizando essa caução, abatendo R$300 por tantos meses do valor do meu aluguel? O locador, ok. Então, tudo é por meio de um acordo, tá certo? A utilização da caução também é uma medida extrajudicial. E aí, tem agora a ação revisional, que é a ação judicial. É como se fosse a primeira medida que nós falamos, né, do acordo para poder revisar o valor do imóvel, o valor do aluguel. Porém, essa ação revisional, ela só pode ser pleiteada judicialmente. E para pleitear essa ação revisional, tem alguns requisitos que são necessários. Um deles é que o locatário tem que estar no imóvel há mais de 3 anos, de 3 anos para frente. Então, se a pessoa tem 2 anos e meio, ela não vai poder ajuizar uma ação revisional, tá certo? Outro requisito também é que o locatário ele tem que ter um valor disponível de pelo menos 80% do valor que ele paga de aluguel. Então, além dos 3 anos, ainda tem esse requisito financeiro, tá certo? E nessa pandemia, nessa crise viral que estamos passando, não teria grande utilidade uma ação revisional, tendo em vista que o judiciário ele está funcionando de maneira plantonista, está atendendo só ações emergenciais, ações urgentes. O resultado dessa ação revisional não sairia de pronto, né? Então não teria grande eficácia para resolver o seu problema nesse momento. Se fossem outros tempos que não tivesse a pandemia, prazos suspensos, judiciário funcionando em questão de emergência, aí sim, a ação revisional seria uma boa saída. Mas por conta da Covid-19, por conta que foi decretado o estado de calamidade no Brasil e creio que no mundo, a ação revisional nesse momento, caso você consiga o acordo ou a utilização da caução é a melhor saída, ao invés da ação revisional. A ação revisional é em último caso. E aí tem uma quarta medida que seria a rescisão do contrato do aluguel, tá certo? Você tentou a primeira medida, tentou o acordo extrajudicial, que é o acordo entre você e o locador, não conseguiu êxito. O locador negou. Você tentou a segunda medida, que foi a utilização da caução para o abatimento de percentual ou do valor total do aluguel. O locador também não aceitou. Então, aí você vai passar para rescisão contratual. Mas aí você precisa levar em consideração o tempo que você já mora nessa casa, a questão da vizinhança, a questão da sua afinidade com o dono do imóvel, né? A questão da localização, se é próximo do seu trabalho, se é próximo da escola das crianças. Tudo isso você vai ter que pesar antes de pedir a rescisão contratual. Até porque, se o contrato ainda estiver vigente, vai ter uma multa que deve ser paga por conta dessa rescisão antes do tempo. Lembrando que, no meu entendimento, creio que essa multa também pode ser acordada com o locador. Aí você chega para o locador e fala, olha, eu tentei o acordo, eu tentei a utilização da caução e nós não tivemos acordo. Será que nós conseguiríamos chegar a um acordo agora, no final? O senhor poderia liberar, o senhor poderia me isentar de pagar a multa pela rescisão contratual? Então, essa é a quarta medida. Então, a primeira medida foi o acordo extrajudicial. A segunda medida foi a utilização da caução. A quarta medida
A terceira medida, a ação revisional judicial. E a quarta medida, a rescisão do contrato. Lembrando que a ação revisional, né, o locatário tem que preencher os requisitos de morar há mais de 3 anos no imóvel e também ter disponível um valor de pelo menos 80% do valor do aluguel, tá certo? Então, para esse momento, a melhor saída é o acordo. Tenta negociar. Outra coisa muito importante, caso você entre em contato com o locador pedindo, sugerindo uma das 3 medidas extras judiciais, né? É bom que você faça isso por meio de mensagem, de e-mail, de áudio, de WhatsApp, por algum meio que fique comprovado que você propôs o acordo, para que após essa crise, para que após esse período de pandemia, o locador não chegue para você e diga que você nunca tentou um acordo com ele, tá certo? Então, tente propor o acordo de maneira preferencialmente escrita, né? Escrita, impressa, em folha, mas caso não seja possível, faça isso por algum meio que você possa guardar, que você possa arquivar, para que futuramente sirva para você provar que propôs o acordo, tá certo? Então, olha só, em relação à pergunta inicial desse nosso tema, do tema do nosso vídeo, que era: eu posso ficar sem pagar o aluguel durante a pandemia? Não, você não pode ficar sem pagar o aluguel. Você tem que cumprir com as suas obrigações. Até porque, caso você não pague o seu aluguel, você pode sofrer uma ação de despejo, não é mesmo? Então, seja honesto, tenha boa fé, tente pagar o seu aluguel, né? Caso não consiga, utilize uma dessas 3 medidas extrajudiciais. Caso não consiga de tudo um acordo extrajudicial, você vai ter que, infelizmente, partir para uma ação revisional, tá certo? Então, esse foi um dos vídeos do Advogadeando. Eliane Fernandes, aqui do Advogadeando.